Momento de reflexão. Graça e paz, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para um momento de reflexão da Palavra de Deus. Nessa hora eu gostaria de estar dividindo com você o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 7, e está escrito assim: Não sejas sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando a palavra do Senhor, aqui no livro de Provérbios, que é um livro de conselhos, de sabedoria para cada um de nós, livro que nós podemos ler ele e aprender conselhos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, seja ela profissional, seja ela ministerial, seja ela conjugal, seja ela no nosso ciclo de amizade. Em todos os meios nós podemos usar, em todos os lugares, em todos os cantos e de todas as formas nós podemos utilizar esses conselhos que estão aqui registrados em Provérbios, porque são conselhos que vão alcançar todas as áreas da nossa vida. Bom, mas aqui o escritor ao Provérbios, eu digo escritor porque o autor é sempre Deus. Então o escritor, quando ele diz que nós precisamos tomar o seguinte cuidado, ele recomenda isso com atenção, né? Ele diga, não sejas. E quando nós escutamos, por exemplo, alguém usando essa expressão, não sejas, é como se fosse uma palavra direta para a pessoa. Como quem diz assim, eu não estou perguntando a condição nem situação, não seja assim. É uma palavra que vem confrontando diretamente nós, mas também, de certa forma, como que nos desarmando para uma situação ou para uma condição. Não seja dessa forma. É uma palavra direta que gera, de certa forma, um afronto, um confronto aqui em nós, né? Então ele diz assim, olha, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Por que ele diz sábio aos teus próprios olhos? Porque assim como o próprio livro de Provérbios, ele nos diz que há caminho que para o homem parece ser direito, nós sempre achamos que aquilo que nós vamos fazer é certo. Há uma palavra que se diz que tudo aquilo que faz e tem sentido para si é certo. E qual o problema nisso, né? Faz sentido para você? A tua consciência te acusa, como alguns comentam, a tua consciência te acusa, a tua consciência te condena, não? Então qual o problema? Se você é certo para você, então faça. Alguns utilizam essa seguinte expressão, é de certa forma isso? Alguém usando a sua própria sabedoria para simplesmente viver sua vida, porém não pensando nas pessoas que estão ao seu redor, não pensando realmente se vai infringir alguma lei, algum direito de alguém que está ali ao seu redor, né? E eu sempre digo, quando algumas pessoas elas dizem assim para mim, pastor, mas me diz uma coisa, como é que eu faço para saber se eu estou infringindo a lei? Como é que eu faço para saber se é algo realmente certo, né? A palavra que eu tenho o costume de direcionar é a seguinte, talvez você vá me ouvir falar por isso, essas palavras por um bom tempo, mas a palavra que eu tenho a dizer é simplesmente essa, como eu já disse um tempo atrás para alguém que me perguntou exatamente sobre isso. Disse assim, quando você vai na minha casa, por exemplo, eu te chamo para ir na minha casa. Na minha casa, você chega na minha casa, você faz aquilo que você quer, você vai abrindo geladeira, você vai pondo o pé no sofá, você vai pegando qualquer coisa para comer, é assim que funciona em casa? A pessoa disse, não, claro que não. Lá existe uma regra. Eu disse, pois bem, lá existe uma regra e quem determina a regra na minha casa sou eu. Aquele espaço, eu controlo, eu domino aquele espaço lá, porque eu sou dono daquele espaço. Comprei e paguei, sou dono daquele espaço. Então as regras, aquilo que acontece ali, é claro, você tem um bom senso, né? Claro, dentro dos limites, né? Mas a questão é que naquele espaço em si, quem controla as regras e a lei ali sou eu. Então a pessoa disse, não está certo, é isso mesmo. Eu disse, pois bem. Então para nós sabermos se algo realmente está certo, nós olhamos, por exemplo, para um Deus criador que criou todas as coisas, pagou o preço por isso e criou todas as coisas, formou todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e criou Deus a terra. Bom, até aí tudo bem? Então, se ele criou, se ele é dono de tudo isso,
Então, ele, sendo dono, sendo autoridade máxima sobre tudo isso, ele estabeleceu leis, ele estabeleceu regras para que dentro dessas leis, dessas regras, nós pudéssemos estar aí na nossa liberdade. Então, a nossa liberdade não pode infringir uma lei daquele que tem a liberdade maior, que estabeleceu suas regras, suas leis. Então, você percebe que, assim como, por exemplo, quando nós vamos na casa de alguém, algumas coisas, claro que nós sabemos que podemos fazer. Não tudo, claro que não. Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém. Eu sei que eu posso fazer aquilo que eu achar que eu tenho que fazer, mas não convém fazer nesse lugar, dessa maneira e por ser quem eu sou. Então, quando ele diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, o conceito de sabedoria não pode ser ele vindo de nós, mas de outras pessoas. Quando alguém, por exemplo, nos chama de sábio ou vê sabedoria em nós, esse conceito é válido. Quando nós mesmos tentamos reconhecer isso em nós, isso é totalmente descartável. Então ele diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, 2 conselhos em um versículo, parte A, parte B do versículo. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer ao Senhor, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos o temor do Senhor, a reverência pelo Senhor, o respeito pelo Senhor, nós guardamos nossa língua, guardamos nossos olhos, nós guardamos nossas mãos, nossos pés, né? E até há um versículo que diz, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor, né? Ou seja, quando nós tememos ao Senhor, nós respeitamos as suas leis e os seus mandamentos. O próprio Senhor Jesus disse, aquele que me ama segue meus mandamentos. Ou seja, então nós imaginamos que aquela pessoa que ela teme ao Senhor, ela não vai desobedecer a Deus, suas regras, seus princípios. Pelo menos ela vai se esforçar para permanecer. Ela não vai ser perfeita, mas ela vai insistir em procurar estar sempre fazendo bem. Você vê qual que é a diferença, querido? Em poder realmente temer ao Senhor e fazer algo realmente que, pelo menos, o Senhor vê que nós estamos nos esforçando. Então, sabedoria não vem de nós, vem de Deus e serve para a glória de Deus, não para a nossa própria arrogância. Temor do Senhor serve para que nós não venhamos a tropeçar em pedra alguma, tropeçar em alguma palavra, para que nós não sejamos encontrados como tolos. A sabedoria sem o temor, ela infelizmente se torna tolice. E essa tolice que infelizmente muitas pessoas têm tomado para si e acham muitas vezes que são grandes coisas. Muitas pessoas têm sido tolas, absurdas, tolas, sabe? Tolice pura. E acham e sentem êxito nisso, sentem um agrado nisso. Mas eu acredito que isso não pode fazer parte do nosso coração, da nossa vida, né? Acredito que isso não deve tomar conta de cada um de nós, muito pelo contrário. Eu acredito que o Senhor, Ele põe o temor dEle dentro do nosso coração, para nós termos como limite a palavra dEle. O Senhor põe o temor dEle dentro do nosso coração, para que em tudo aquilo que nós temos, seja sabedoria, seja o que for, tudo aquilo que nós temos de dom e de presente recebido de Deus, que isso realmente sirva para o louvor e para a glória de Deus, para nós alcançarmos almas, para nós edificarmos a vida de outras pessoas, para nós chegarmos a lugares que nós, na nossa simplicidade, não conseguiríamos. A própria palavra do Senhor diz, até quando vocês serão simples? Até quando? Ou seja, o Senhor pede para nós buscarmos sabedoria dEle, sabedoria do alto, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja conhecido e seja exaltado. Seja sábio, mas que a sua sabedoria ela esteja no Senhor, ela venha do Senhor. Tá bom, querido? Não confie em você, mas confie no Senhor. Ele é aquele que dá sabedoria. E o próprio Tiago diz na sua carta, ele diz assim, quem não tem sabedoria, que peça ao Senhor. Ele dá livremente. Sabe? Ou seja, então você vê como o Senhor, Ele na sua bondade, no seu amor, está sempre com as mãos estendidas sobre cada um de nós e sempre pronto a nos abençoar. Então, basta nos aproximar dEle, né? E pedir para que Ele realmente tome conta do nosso coração, nos vigie. Eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Tá bom, querido? Amado, eu fico por aqui. Graça e paz seja contigo. Deus abençoe. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo. E recadinho de sempre. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não deixou seu like, deixa para nos abençoar também. Abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá. Momento de reflexão.